Olá pessoal, tudo bem? Chegamos! Hoje vamos bater um papo com uma grande mulher, empresária, palestrante, mentora. Mas antes, já segue lá o Notas e Novidades com Wanda Scopel, compartilhe com seus amigos, com familiares, que vai ser muito legal. Vocês vão gostar muito desse bate-papo de hoje, tá bom? Eu sou Wanda Scopel e quero trazer para você uma obra incrível da jornalista e biógrafa Tânia Moraes. Se você não conhece essa obra, é muito importante conhecer. Vejam aqui, Vida e Obra do Médico Idealizador da UOPECAM. Nesta obra, nessa biografia, o Dr. Antoninho Ricardo Sabe conta a história da criação da UOPECAM. Ele é o pai da UOPECAM, ele é o idealizador desse projeto e criador desse imenso Hospital do Câncer de Cascavel, certo? Então vale muito a pena, se você tiver interesse em adquirir essa obra aqui, a conhecer mais, entre em contato aí mesmo no YouTube, no canal do YouTube, no nosso Instagram, Notas e Novidades com Wanda Scopel, e você vai receber essa obra, se você quiser. Eu posso passar aqui no nosso estúdio, pegar essa obra aqui, tá bom? Então, Vida e Obra do Médico Idealizador da UOPECAM, uma biografia da grande jornalista e biógrafa Tânia Moraes, tá bom? Tá aqui para vocês. Agora, vamos receber a nossa convidada aqui no nosso estúdio, né? Eu vou dar uma dica para vocês aí. Ela tem um podcast chamado Ela Está On, tá? Se alguém souber, já pode mandar lá no nosso canal lá, tá bom? Seja muito bem-vinda, Vânia Falcão. Muito obrigada, Wanda. Prazer estar aqui. Estou muito feliz mesmo, sabe, Tânia, de receber você aqui no nosso estúdio Notas e Novidades, né? Uma mulher como você que tem múltiplos projetos, multifacetada, né? Que tem mentoria, que tem consultoria e um podcast maravilhoso que você entrevista várias pessoas que realmente trazem muitas dicas, pessoas de sucesso mesmo, né, Vânia? Sim, dentro do podcast a gente tem o objetivo de trazer histórias de mulheres que passaram por dificuldades e superaram. E essas mesmas histórias para inspirar outras mulheres, né, que também estejam passando por algum problema, alguma situação. E eu sempre digo, são mulheres reais, são aqui de Cascavel, você encontra no mercado, na farmácia. No nosso dia a dia, no né, nosso dia a dia. É diferente você idealizar, por exemplo, a Rainha Elizabeth, que está lá longeão, né? E aqui não, está do lado. Poxa, se ela gente tá aqui, como a gente, né, gente Vânia? como a gente, isso aí. Se ela conseguiu, por que você também não consegue? Consegue, mas você vai falar disso depois. Vou. Antes de você falar de todos os teus projetos incríveis, tá? Eu sigo lá teu canal, entendeu? Gosto muito do que vejo, né? E quis trazer você aqui justamente para mostrar para o meu público também, né? Que é muito importante. Então, antes de falar, de contar a sua trajetória, a sua caminhada toda, queremos conhecer a Vânia Falcão na sua base, no seu início, tá? Vânia, onde você nasceu e cresceu? Eu sou paranaense, nasci em Umuarama, também conhecida como Mulherama, né? Cidade das mulheres bonitas, né? Tenho... eu não vou falar a minha idade, porque eu parei de contar nos 28, gente, por favor, né? Mas, enfim, eu sou filha caçula, cresci no sítio, né? Minha família tem propriedade rural, então, sim, eu sou do agro, com muito orgulho. E o agro me trouxe até aqui. Exato. Em função disso, eu sou formada em medicina veterinária, com especialidade em avicultura. Então, eu vim para Cascavel trabalhar com avicultura. Então, eu trabalhei toda a produção da linha avícola, desde o avozeiro, passando por matrizeiro, incubatório, frango de corte, recria de caipira, incubadora, todo esse processo. Laboratorial também, biossegurança, gerenciamento, treinamentos. E hoje eu não atuo mais nessa área,
Mas hoje eu atuo com pessoas que eu acho que chegou um momento em que o propósito chama. E lidar com pessoas é muito gostoso. E você trabalhou nessa área? Então, trabalhou quanto tempo você trabalhou? Trabalhei ao todo uns 2 ou 3 anos nessa área. Uns 2 ou 3 anos. Você se formou, então, em Umuarama mesmo? Eu formei em Umuarama. E você veio para Cascavel em que ano? 2003, 2004. Final de 2003 para começo de 2004 eu vim para Cascavel. Bacana. E você é casada? Casou-se? Não, eu fui casada durante um tempo. Daí vim me separar. Eu tenho uma filha hoje com 17 anos, que é o meu orgulho. Tipo, se você perguntar para mim hoje, Vânia, qual o seu maior orgulho? O que você fez de bem feito na vida? Foi minha filha. Ela é o meu raiozinho de sol. E ela tá com 17 anos hoje. Hoje eu sou solteira, né? Mas assim, eu costumo me dizer que antes de qualquer coisa, eu sou filha de Deus, porque eu sou cristã, sim. Sou mulher e sou mãe. Essa é a minha identidade base. Isso é o que me mantém de pé. Dentro dos meus valores como cristã, para mim, sim, é a família. Então, a minha filha é meu chão, minha base, porque ela é minha família. E família, sim, são de diferentes formatos, diferentes tamanhos. E tá tudo certo. Tá tudo ótimo, maravilhoso. Cada um constrói a família realmente que deseja construir. Que é uma escolha. Que é uma escolha. É uma escolha. Né? Vânia, você criou a mentoria Florescer, tá? Sim. Isso eu acompanhei e achei muito bacana, um projeto muito lindo. Mas eu quero saber de você, qual foi o momento que você decidiu essa busca pelo autoconhecimento, que você teve um momento aí que você, nas suas próprias redes sociais, você diz aí que você decidiu buscar esse autoconhecimento. Sim. Qual foi o start? Tudo começou realmente com uma decisão. Um dia eu fui no médico, porque eu não estava bem, e ele quis me passar um tarja preta. Daí eu fui pesquisar e era para depressão. Aquilo foi um baque para mim. Então, eu olhei, assim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de tomar medicação, né? Só para constar nos autos. Então, eu olhei aquilo naquele momento e falei assim, poxa, por que o médico está me passando um antidepressivo? Eu não tenho depressão. Eu não sou assim, eu não sou daquela forma, né? Mas ignorância da minha parte, preconceito da minha parte, porque existem várias formas de depressão. E naquele momento eu passava por uma depressão silenciosa, onde eu não tinha os sinais aqueles que nós consideramos. Mas eu não tinha nenhum pouco de vontade de fazer nada. A minha vontade, se eu pudesse, era dormir. Mas na época eu já era empresário, eu tinha empresa, eu tinha minha filha pequena, eu tinha responsabilidades que eu não me permitia me entregar. Né? Não podia. Né? Eu tinha as minhas responsabilidades. Então, vamos lá. Naquele momento, aquilo para mim foi um baque muito grande. E eu não tive ninguém que me explicasse. Falei assim, não, Vânia, você está passando por uma situação, o próprio médico ele não me explicou direito também. Eu fui entender isso muito tempo depois. Ele fez o diagnóstico de depressão. Ele só fez o diagnóstico, me entregou a medicação e não me falou nada. E como para mim foi um baque, eu falei assim, não, eu tenho que entender o que está acontecendo. Aí eu sempre digo para as minhas mentoras, para as minhas alunas, né, para o pessoal para as meninas que participam comigo. Primeiro você tem que saber onde você está. Então eu fui me localizar. Eu decidi que eu não queria tomar aquele remédio. Eu decidi que eu não queria mais me sentir daquela forma que eu estava me sentindo. Esse foi o fundo do poço que você menciona na tua rede social? Sim, foi o fundo do poço. Foi ali que eu tive pensamentos suicidas. Eu não tinha... eu não sorria, sabe? Eu não tinha prazer no que eu comia. Então, a comida, para mim, ela preenchia um buraco. Eu comia muito. Eu não dormia direito. Eu não tinha empatia com as pessoas. Eu não tinha
vontade, eu não Isolava, isolamento. Isolamento. Eu até me comunicava, conversava com as pessoas, que como empresária, frente de uma empresa, a gente está ali, né, no contato com o público no dia a dia. Mas era aquilo. Cumprindo um papel. Cumprindo um papel. Saía daquilo, a hora que eu apagava minha luz, eu não queria saber de mais nada. Eu não tinha o prazer de ouvir as músicas que eu gostava. Eu não sabia mais quem eu era. Eu me perdi, me desliguei completamente de mim. E quando eu parei e olhei, eu falei assim, tipo, cadê aquela Vânia que era alegre? Cadê aquela Vânia que sorria, que brincava, que cantava, que interagia, que estava ali, que tinha sonhos? Cadê os meus sonhos? Sabe? E aquilo foi assim, um baque, um boom na minha cabeça. Isso interferiu de alguma forma na tua família, na criação da tua filha? Provavelmente sim, porque eu sempre fui muito focada. E esse foco eu não perdi, eu só aumentei. Então, eu projetei durante um tempo algumas coisas em relação, sim, à minha filha. Eu acho que, olhando assim, a gente como mãe, a gente projeta um pouco, porque a gente não quer que eles sofram o que a gente sofreu ou passem por aquilo que a gente passou. Então, eu tentei, durante um bom tempo, proteger muita coisa, fazer muita coisa e estar ali. Entende? Da minha forma, eu tentei estar ali. Hoje eu sei que eu podia ter sido melhor. Podia. Mas naquele momento era o que eu tinha. Era aquilo que eu tinha. Né? Mas, enfim, quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão racional. Primeiro ponto, foi uma decisão racional. Assim, não, o que está acontecendo aqui? Por que eu tenho que tomar essa medicação? Né? Não quero, vou fazer o que eu posso fazer para reverter isso. E aí eu comecei a buscar. Só que eu cometi o mesmo erro que todo mundo comete. A primeira coisa que você faz quando você tem alguma coisa errada, você busca fora e não dentro de você. E eu busquei fora. Eu fui fazer curso, eu fui fazer aula de ginástica, eu fui fazer academia, eu fui fazer zumba, fui fazer muay thai, fui fazer hidroginástica, fui fazer o curso que eu achava na minha frente eu fazia, sem nenhuma estratégia, sem nada, só ia fazendo. Por um lado, para ocupar seu tempo, para ocupar o tempo e a cabeça. Mas não resolvia. Não resolvia. O problema. Não, eu continuava com aquele vazio. Por um outro lado, eu ter saído do meio que eu estava foi muito bom. Porque quando você está doente, quando você não está bem, o seu meio ele se torna tóxico. Aquele negócio, sair da ilha para ver a ilha. Exato, sair da ilha para ver a ilha. Eu precisava sair do olho do furacão para enxergar o que estava acontecendo. E foi aí que eu fui. E aí vem aquela, você conversa com uma pessoa diferente, então você vê pessoas diferentes, você aprende uma coisa nova. E isso começou a me dar ânimo de novo, sabe? E aí eu comecei a olhar para dentro. Aí eu caí na gratidão. Foi o primeiro ponto, cair na gratidão. A gratidão não é só você agradecer. Agradecer é a educação. A gratidão é realmente você ter uma mudança de olhar em cima daquilo. E mesmo que a minha realidade naquele momento não era a que eu queria, eu comecei a olhar para ela e dizer que eu era grata por aquela situação. Que mesmo eu não sabendo por que estava daquela forma ou o que estava acontecendo, eu pensei, não, eu tenho que começar a olhar para mim e olhar para a situação em que eu me encontro com um pouco de compaixão e carinho. Se acolher. Me acolher. Aí veio essa coisa da gratidão. Tranquilo. E é uma camadinha de cebola, como eu sempre digo. Então é um passinho de cada vez. Eu decidi, eu conheci a gratidão e aí eu fui me aprofundando. Aí eu comecei a praticar o autoconhecimento. Poxa, eu não sabia o que eu gostava. Eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia quem eu era. Mas eu sabia o que eu não queria. Eu sabia onde eu estava. E eu sabia o que, de repente, assim, que eu não queria mais aquilo. Então, poxa, se eu não quero mais aquilo, então eu vou fazer o oposto. Correto? Só que naquele momento eu estava tão perdida que eu só olhava porque eu não tinha, porque eu não queria. Eu não conseguia olhar para o caminho oposto. Então, até eu sair desse
não quero mais essa situação. Para chegar na situação que eu quero estar, foi um bom processo. Foi um processo longo. Imagina. E foi muito solitário para mim. Até por isso eu criei a mentoria. Porque para mim foi muito solitário. E eu não tive ninguém que dissesse, olha, você sabe o que você não quer, então agora faça o oposto. Eu não tive alguém que dissesse isso para mim. Mas, Vânia, eu acho que, acredito, né, que, não sei, um percentual enorme de mulheres passam por isso. Passam. E por isso que eu digo hoje na mentoria, olha para você. Né? No casamento, no trabalho, no emprego, na profissão que você escolheu, que você não quer mais, que não se identifica. Exato. E é sempre tempo, sabe? E são tudo escolhas que a gente faz. Então, eu decidi ser feliz com o que eu tinha, eu decidi olhar para as minhas coisas com gratidão, e isso começou a transformar a minha vida. Então, eu entendi que eu podia escolher. E quando eu entendi que eu tinha o poder de escolha na minha mão, nossa, a minha vida mudou. Porque eu falei assim, poxa, se eu tenho a vida que eu tenho hoje, foi porque eu escolhi? A responsabilidade é minha? Que aí vem a autorresponsabilidade. Veio a culpa, veio eu ter que me perdoar. Você já experimentou se perdoar, Wanda? Pois é. Acho que é muito importante isso mesmo, porque a gente sempre se culpa. A culpa a gente carrega em muitos momentos da vida, na criação de um filho. Será que, onde foi que eu errei? Se alguma coisa acontece? Por que meu casamento está assim? Por que meu trabalho está dessa forma? Por que eu não consigo? Sabe? Por que eu escolhi isso? Porque poderia ter tantos caminhos. Por que eu escolhi isso na minha vida? Exato. E você se culpa. Se culpa o tempo inteiro. E essa culpa, até depois, nesse período todo, eu também acabei me separando. E nesse período veio a culpa pelo fracasso do casamento. Porque como eu sempre fui cristã, para mim a família era eu, meu esposo e minha filha. É errado? Não, não é errado. É a família padrão. É a família. Só que quando veio a separação, eu me senti um fracasso. E também me senti culpada. Porque muitas pessoas olham e dizem, a culpa é sua. A sociedade muitas vezes culpa a mulher. A mulher teve um filho e o cara não é um pai. Ela que não soube escolher o pai para o filho dela. E não é bem assim. A pessoa não escolheu ser pai. Então, você não pode culpar isso. E a mesma coisa, o casamento. Não deu certo? Tudo bem, vamos seguir. Vamos para outra área, vamos trabalhar, vamos ver o que está acontecendo. Aí estudei sobre relacionamentos também, para entender o que tinha acontecido. Entendi todas as culpas, peguei todas as culpas. Eu digo que eu sou a mulher da lista. Peguei todas as culpas que eu senti e coloquei lá na minha listinha. Tá, agora eu me sinto culpada por A, por B, por C, por D. O que eu vou fazer com essas culpas? Eu vou entender. Por que eu me sinto culpada por isso? Eu me sinto culpada por isso porque determinada situação aconteceu assim, assim, assado. Tá, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu fiz essa escolha. Fiz o que pude, né? Exato, eu fiz o melhor que eu pude com a escolha, com o conhecimento que eu tinha naquele momento. Tem muita gente que diz assim, se eu pudesse voltar aos meus 18 com a cabeça que eu tenho aos 40. Impossível. Impossível. Primeiro, porque você não volta no tempo. Segundo, porque você só tem a cabeça dos 40 porque você passou pelos 18. Todo esse processo. Exato. Então, assim, a parte para mim mais difícil foi o auto-perdão. Olhar para mim com carinho e dizer, poxa, garota, você fez o que podia. Com o que você tinha, com o que você sabia. Você fez o melhor que você pôde. Você se dedicou, você tal. Falei assim, beleza, vamos praticar escolhas melhores agora? E aí que eu mudei de área de atuação, mudei de vida, minha vida ainda está em completa transformação, porque eu digo que o autoconhecimento, ele é eterno. Eterno. Porque a gente muda todos os dias. Graças a Deus a gente muda todos os dias, Wanda. Todos os dias você tem oportunidade. Estando aberto à mudança? Claro. Todos os dias você tem uma oportunidade nova de fazer algo diferente. Claro. De evoluir 1%. Ser melhor. Ser melhor, sabe? E isso vem transformando. Assim. Mas isso é amadurecimento, isso é passo a passo. É passo construção. A passo.
Sim. Né? E é uma jornada, essa jornada de autoconhecimento dura aí já beirando os seus 8 anos. Você veja que processo, e né? é um processo. Não é fácil. Quem diz que é, né? Não é fácil. E é dolorido. Dolorido. Ninguém conta pra você que é dolorido. Porque você tem que olhar para suas dores, olhar para suas culpas. E a gente prefere nunca olhar. Por embaixo do tapete, vamos... Gente, pôr embaixo do tapete não resolve. Não resolve nunca. Eu sempre digo assim, para as meninas que participam dos workshops, assim, pega a tua dor, chama ela e diz assim, amiga, vamos sentar aqui, vamos conversar. Por que você surgiu? Quem é você? Saiba o que é a sua dor. Por que ela surgiu? Como ela surgiu? Entenda a sua dor, acolha a sua dor e evolua através dela. Porque assim, eu só consegui evoluir porque eu senti muita dor. E o ser humano, em grande maioria, ele só muda quando ele sente dor. Muitas pessoas hoje, graças a Deus, a gente tem muitos mentores em várias áreas. E eu sempre digo, a mentoria ela é para isso. Você não precisa sentir tanta dor para mudar. E você não precisa passar pelo processo sozinho. O mentor ele serve para isso. Para te ajudar a passar pelo processo de uma forma mais leve. Então, são os 8 anos que eu venho trabalhando em mim mesmo. Todo esse processo de autoconhecimento compilados em 3 meses. Então, resolve 100%? Depende de você. Ô, Vânia, tem uma coisa que eu vejo assim muito, são os filhos culpando pais, culpando mães, entendeu, pela criação, porque você foi uma mãe horrível, porque você, sabe, então assim, e a mãe, assim, todo esse processo, ela fez naquele momento aquilo que ela pôde fazer naquele momento, se era jovem, se não era jovem, foi aquele momento, e o filho lá na frente, ele aponta o dedo, muitas vezes para uma mãe que ama, entendeu? Que fez o que pôde por amor, entendeu? Né? Eu digo hoje para você que é filho, existe uma coisa. Seus pais são seres humanos. Eles não receberam um manual de instrução de como ser pais. Eles não sabiam como ser pais. Eles aprenderam a ser pai da mesma forma que você aprendeu a ser filho. O Rosando Klinger, que é um psicólogo, e eu acompanho ele nas redes sociais, ele tem uma fala que eu acho muito poderosa, que ele diz assim que a grande maioria dos pais deram mais para os filhos do que eles tiveram, e não é termos financeiro, e termos de qualidade emocional mesmo. Também, acho que os dois, muitos são os dois lá, do conforto, o cuidado, né? O amor, entendeu? Incondicional, um pai e uma mãe. E não receberam lá atrás, com certeza, né? Com certeza receberam da forma que os pais aprenderam a receber. Puderam dar também, os pais receberam, é uma sequência, né? É uma sequência. É uma sequência, os pais dos pais que vão dando, entendeu? Sim. Se faltou, vai culpar os pais? Não, gente. Assuma a sua responsabilidade como filho. Como filho. Você quer ter pai melhor? Seja um filho melhor. Filho melhor. Entende? A gente não muda as pessoas. A gente muda a gente. E o nosso olhar em relação àquilo. Eu me lembro, assim, como exemplo, minha mãe não tinha tempo para brincar comigo. Eu tive tempo para brincar com a minha filha quando ela era pequena. Exatamente. Mas são escolhas. Agora você vai criticar, você vai apontar o dedo para tua mãe que estava ali com tantos afazeres também. Com tantos afazeres. E era uma época diferente. Aí você entende. Esse processo de auto-perdão, também tive que fazer o processo de perdão. Perdão aos meus pais. Porque, eles não foram... A gente vê muito filho indo a... Que hoje a gente está na geração dos psicólogos, né? Que é tudo psicólogo e tudo terapeutizado, que nem eles chamam. Ótimo. Está procurando terapia? Maravilha. Vai lá. Mas entendam, pai e mãe é ser humano. Eles deram para você, de repente, mais do que eles tinham. E eu tenho plena consciência, olhando para trás hoje, e depois que eu pratiquei todo o processo de perdão e entendimento e aceitação nessa situação, que a minha mãe, ela fez mais por mim do que a minha avó fez por ela.
Claro. Sabe? E como que eu vou culpar ela por não ser a mãe que eu queria que ela fosse? Nem eu sou a pessoa que eu queria ter sido. Então, não, ela fez o que ela pôde e tá tudo certo. E eu disse isso pra ela. No meu processo, eu disse um dia: mãe, eu entendo que a senhora fez o que a senhora pôde por mim. Dentro das escolhas, porque hoje ela também tem essa de olhar pra trás e dizer assim: ah, se eu soubesse disso antes, eu tinha feito diferente. Eu falei assim: mãe, a senhora fez o que a senhora sabia. Exatamente. E tá tudo bem. Como que agora um filho vai criticar uma mãe, né? Como? Não, gente. Causar não. essa dor, que vai causar uma dor imensa. Causa, porque não tem mais nada que cause mais dor para uma mãe do que um filho que não reconhece ou que, de certa forma, culpa os pais por tudo. Tem uma música da Legião Urbana que é Pais e Filhos, que diz exatamente: você culpa seus pais por tudo, mas eles são crianças como você. Então, assim, poxa, eles não são super-heróis. Não são super-heróis, isso é uma verdade, né? Vânia, depois que você passou por todo esse processo que está passando ainda, que nem você disse, que é uma coisa que nunca vai acabar, na verdade, você está sempre buscando, né? Esse autoconhecimento. Mas você, ali quando você buscou, né? Buscou e você viu que poderia ajudar outras mulheres, não é? Sim, aí vem a questão do propósito, né? Porque depois que eu resolvi algumas coisas, eu falei assim: tá, e qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Para que eu sirvo? Porque a gente faz essa pergunta em algum momento. E eu buscando sobre propósito, tentando entender qual era o meu propósito, eu caí assim numa seguinte afirmação: que muitas vezes o propósito é ligado à sua maior dor. E eu parei assim e pensei: poxa, a minha maior dor foi me perder. Foi não saber quem eu era. Então, por que eu vou negar isso para alguém? E eu sempre digo que conhecimento, ele só se torna sabedoria quando ele é compartilhado. E os seus dons, os seus talentos, já está lá na palavra, que você tem que multiplicar eles. E como que você vai multiplicar isso? Eu não queria multiplicar o meu sofrimento. Não, eu queria multiplicar as minhas descobertas. Assim que você iria ajudar alguém, né? Lógico. Exato. Né? Todo esse processo que você passou, né? E tudo nasceu muito assim. Eu não digo por um acaso, eu digo que foi o mover de Deus assim na minha vida, sabe? E tudo nasceu no seu tempo certo. Então o podcast veio no tempo certo. A mentoria, a sementinha da mentoria foi plantada num projeto voluntário que eu me inscrevi, de uma amiga minha que eu adoro. Ela tem um projeto de mentoria chamado Eu Me Quero de Volta. E é muito lindo também. A história dela também é muito linda. Tá no podcast. E eu comecei a ser voluntária nesse projeto. E um dia estava eu e uma amiga minha nesse projeto. E essa minha amiga, que era mentora, ela estava muito mal, ela não conseguia falar. E ela pediu para mim assumir. E nesse processo de assumir, para dar o respaldo, dar o auxílio para ela, né? Fiz ali o projeto naquele dia, a mentoria daquele dia. Daí a minha amiga olhou para mim assim e falou: Vânia, você percebeu que hoje você foi a mentora? Eu olhei assim: como eu fui a mentora? Sim, você mentorou hoje. Eu olhei assim: não mentorei. Aquela coisa de desacreditar que a gente tem. Aí ela falou assim: não, Vânia, você mentorou. Eu falei assim: você mentorou muito bem. Eu acho que você tinha que investir nisso. E aquilo, eu falei assim: ela não deve estar falando, né? Não vou falar, não vou, né? Mas ficou ali aquela sementinha. Aí nasceu o workshop. Eu falei assim: vou começar a fazer os workshops, né? E aquilo trazia muita alegria pro meu coração, traz muita alegria pro meu coração, sabe? Quando eu vejo o sorriso das mulheres que passam por ele, que saem assim mais leve, e elas não vão embora. Tipo, a gente acaba o workshop às 10 horas ali. Acolhidas. Elas vão sair meia-noite, 1h da manhã.
Aí, o que é esse workshop? Como é que funciona? São palestras, trocas de experiências? Sim, a gente faz uma palestra, mas ela é toda de forma didática e prática. Eu costumo dizer que eu sou uma professora que cobra bastante, né? Porque sempre tem atividade para elas fazer. Nós fizemos agora, em julho, um workshop. Ele foi com temática da partilha solidária, mas dentro da festa junina. Porque a gente estava no mês junino. E foi o arraiar de si mesma, o tema. A gente teve Correio Elegante do Eu, onde você escrevia uma carta de amor para si mesma. Olha. Você já escreveu uma carta de amor para si mesma? Nunca. Você já disse para você mesmo o quanto você se ama? Nossa, nunca. O quanto você é especial? A gente nunca se acha, né? A gente não se acha especial. Se eu pedir para você uma lista dos seus defeitos, você vai me dar uns 500. E das suas qualidades? Nossa, difícil até de pensar nisso. É difícil. A gente não é acostumada a olhar pra gente com esse carinho. É muito rigorosa com a gente. Muito né? Crítica, muito severa com a gente. Muito. Aí nós tivemos também isso numa dinâmica. A outra dinâmica foi a fogueira. Então eu fiz uma fogueira, que toda festa junina tem fogueira, né? Claro. Então a fogueira trouxe a simbologia do fogo. O fogo, ele tem duas simbologias: a de purificação e de libertação. Então você queima aquilo que você não quer mais. E você liberta e purifica para que venha algo novo na sua vida. E manifeste o seu desejo. E a terceira atividade que a gente fez foi a pescaria. Então a gente pescou os peixinhos, só que ao invés de ganhar um brinde, você ganhava uma questão de autoconhecimento. E tudo isso era compartilhado, porque o foco era compartilhamento voluntário, né? Então, foi uma troca muito grande. Então, nesse dia eu quase não falei. Foi as meninas mais que falaram. Porque elas foram trocando as experiências. E essa partilha é muito rica. E é tudo sem julgamento. O que acontece ali, fica ali. E, sabe? E é muito gostoso isso. Esse acolhimento que acontece. Sabe? Entre as próprias meninas que vão ali. Todos trazem experiências, né? Muita experiência. Todo mundo tem, né? Uma história, uma experiências. E é riquíssimo. 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 Se você pode, pega uma história. Eu não fundei a OPK. Cara, mas você criou uma filha, você criou uma empresa, você desenvolveu. Olha a sua empresa. Você estava me contando quantos anos de empresa, Wanda? 25 anos. 25. É uma história. História. Entende? E isso é fantástico. Essa vivência que você traz serve de inspiração para muita gente. E a gente não valoriza. Não, a gente não valoriza. Não valoriza o que fez, o que construiu. Não valoriza. E tudo que passou. Toda a trajetória. Exato. Como foi difícil. E aí você pega, mas eu tenho que ser só empreendedora para ter uma história? Não. Esses dias eu ouvi uma frase que alugou um triplex na minha cabeça. Que a pessoa disse assim, ser dona de casa é o maior empreendimento da sua vida. Porque você está gerindo uma família. Você está fazendo a gestão do seu lar. Educando filhos para se tornarem pessoas melhores para o mundo. Olha que empreendimento. Nossa. Não é fantástico? E a gente que faz tudo isso. Dona de casa, empresária, empreendedora. Faz tudo isso. Tudo. Não é? Muitas fazem tudo isso. Muitas fazem. Junto. Muitas fazem. E fazem, equilibrando ali os pratos. Hoje eu dou conta mais disso, amanhã eu dou conta. Porque a gente... Não vamos romantizar. Não é fácil. E a vida não é uma linha reta. Não. E equilibrar a casa, a empresa, filho, família, sociedade, atualização, porque a gente tem que se atualizar. Constantemente. Não é assim uma receita de bolo. Não. Vai ter momentos em que você vai ter que deixar um pouco a sua casa para ir fazer um curso à noite. Vai ter momentos em que você vai deixar um pouquinho de lado o seu problema na empresa para socorrer um filho. Vai ter momento em que você vai ter que dar uma atençãozinha a mais na sua família e deixar alguma outra coisa de lado. São prioridades e escolhas daquele momento. Exatamente.
Não é verdade? Bem por isso mesmo, né? Então, Vânia, aí nasceu o projeto... O workshop social. Hoje ele é um projeto social já. E junto com uma parceira, com a Andressa, a gente desenvolveu ele, né? Ele nasceu como um workshop simples, né? Que é aquela sementinha do workshop. Mas no meu coração faltava alguma coisa. E a Andressa veio somar comigo nos workshops para a gente fazer dele um projeto social. E hoje ele é um projeto social. E por que um projeto social? Porque a gente não cobra a entrada das mulheres. Então, ele é aberto para quem quiser participar. Inclusive, todo mês a gente faz na região norte. Todo mês nós temos, sempre na última semana do mês, para você saber quando vai ter, qual o tema do mês. Acesse o Instagram do Espaço Flor de Cactos, @Espaço Flor de Cactos, que a gente sempre posta lá quando vai ter e o tema. E com a chegada da Andressa, eu trouxe para dentro do workshop algo que eu gostaria muito de passar para as meninas, que é a relação com o dinheiro. E a Andressa, ela é contadora, trabalha muitos anos na área. E eu queria que as mulheres que frequentam o workshop tivessem essa relação com o dinheiro, mas assim, com propósito. Dinheiro é bom. Não faz mal. Não é errado ter dinheiro, claro, gente. Pelo amor de Deus. É muito bom. É muito bom. Você realiza, você pode fazer muitas coisas. Mas ele também não pode ser o teu fim, a tua meta final. Ele tem que ser um projeto que anda ali junto, mas não meta final. E a Andressa, ela veio para trazer essa parte financeira. Tanto que esse próximo workshop, já é o nosso primeiro workshop com a temática das finanças. É o dinheiro com propósito, que é o inicial. E a ideia é que a cada workshop que passa, as meninas que participam, elas entendem um pouquinho mais delas mesmas e elas aprendam um pouquinho mais sobre finanças. Fundamental. Que é fundamental. Fundamental. Que é um dos nossos pilares. Com certeza. Quando eu sempre digo que nós somos uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Mas a tríade financeira também impacta na nossa saúde emocional. Se você não está bem financeiramente, você não consegue ter qualidade de vida e você não consegue ter uma saúde emocional estável. Porque você está sempre preocupada com o financeiro. Então, sim, a gente precisa reavaliar a forma como a gente olha para o dinheiro. E esse projeto, esse espaço Flor de Cactos que você falou, né? Onde você faz todas essas workshops, ele se mantém como, Vânia? Então, ele é na minha casa. Na minha casa. Eu digo que eu sou a louca das plantas, né? Então, eu tenho muita planta. E eu tenho um espaço que é uma garagem, né? Literalmente uma garagem, com plantas e com um deck de pallet, banco de pallet. E uma fonte, que eu adoro aquela fonte. E luzes, sabe, varal de luz assim, então é um ambiente bem acolhedor. E a gente faz ali, né? E por isso que um dos outros motivos de eu deixar o workshop organizado é justamente esse: poder oferecer uma qualidade melhor para as meninas que vão e poder levar o workshop para outras regiões da cidade, que a gente já tem convite para ir para as outras regiões e para ir para outras cidades vizinhas, mas a gente não consegue porque a gente não tem apoio financeiro, né? Porque hoje eu consigo fazer da forma como está porque é na minha casa. Mas quem pode ajudar? Pode falar, né? Gente, se você tem interesse em apoiar um projeto social da cidade voltado para mulheres, para mulher tanto empreendedora quanto a mulher do lar, de casa, que é uma mulher que deseja realmente buscar a transformação e ser, né, um pilar na sociedade, porque nós mulheres somos feitas para ser o pilar, chama a gente no direct, do Espaço Flor de Cactos. A gente passa todo o projeto, todos os cursos que a gente tem. Se você quer levar para sua empresa, a gente também disponibiliza para as empresas. Vamos fazer um workshop para as mulheres aqui na empresa. Vamos fazer. Sabe? A gente precisa de apoio financeiro nesse momento para poder fazer o projeto crescer também. Bacana, uma grande oportunidade para estar ajudando
projeto, né? O espaço lá. O espaço, Flor né? de cactus. Isso. Você sabe por que do cactus? Porque tudo é o cactus na minha vida. O cactus, se você for olhar para ele está onde? No deserto. Deserto. Como que ele vive? Sobrevive? Sozinho. Sem chuva, sem água, num terreno árido, pobre de adubo. Mas ele floresce. E bonito. E dá a flor a coisa mais linda. Como que é isso, Vânia? Entendeu? Então, o cactus, ele é símbolo de resiliência. Resiliência. Resistência também, né? O que mais combina com uma mulher do que resiliência? Nossa, verdade. Você já parou para analisar? Porque a gente não desiste. Nunca. A gente cai, mas a gente levanta. Sempre. Exatamente. Então, por isso que a mentoria, o símbolo dela é uma flor de cactus. Por isso que o espaço se chama Flor de Cactus, porque é o espaço de resiliência. Olha, interessante, viu? Bacana isso, viu? Captei a mensagem. Captou a mensagem, que bom. Ô, Vânia, e a mentoria Florescer? Tá junto. A mentoria Florescer nasceu aí também, né? Surgiu os workshops primeiro. E dentro do workshop eu pensei, por que não levar para outras mulheres? E a mentoria Florescer, ela é isso. Ela é baseada em autoconhecimento. Ela trabalha também o posicionamento da mulher. E eu digo assim, que a mulher, ela tem sim que ser empoderada. Mas não empoderada no sentido de competir com os homens. Não. Ela tem que ser empoderada, saber quem ela é e saber a posição que ela ocupa na sociedade. E quando eu digo sociedade, é na empresa que ela trabalha, na empresa que ela gerencia e na casa dela. Se valorizar também, Se valorizar, claro. Né? Não é ser melhor do que ninguém, não. É ela saber quem ela é. Porque quando a gente sabe quem a gente é, que a gente sabe dos nossos defeitos, das nossas qualidades, a gente se aceita, a gente se assume, a gente se ama. A gente se ama, porque é difícil se amar. É difícil, a gente tem mania de olhar para os nossos defeitos. E isso faz a gente não amar. E como você vai amar outra pessoa se você não se ama? Difícil, né? É difícil. Então, né? E a mentoria surgiu nisso. A mentoria hoje, ela é toda no digital. Então, ela é online. São 6 encontros quinzenais. Mas ao vivo? Ao vivo. Né? A gente faz pelo Zoom, fica gravado também, para quem não conseguir acompanhar naquele horário. E as vagas vão abrir agora em setembro. Olha. Só entrar lá no Instagram, né? Sim. Aí Flor de Cactus? Tem o Vânia Mentora. Na verdade, todos os meus Instagrams têm meus contatos. Vânia Mentora. Tem o Vânia Mentora, que é o próprio da mentoria. Sim. Que é quando eu trato só sobre a mentoria e autoconhecimento. Então, autoconhecimento, posicionamento. A mentoria, ela já foi validada, já tem depoimento, já tem resultado. O primeiro resultado da mentoria sou eu. Mas tem resultados também fora dela. Tem alguns depoimentos. Tem, que eu já fiz. Nesse processo de estruturação, a gente passa por essa parte da validação. E é muito legal, porque a gente consegue fazer os ajustes necessários. Com certeza. Né? E então, ela é validada. Tá aí, né? Para quem estiver assistindo e falar assim, eu assisti na Wanda, no canal da Wanda, sou inscrito no canal, faço uma condição especial para você e ainda ganha um brinde. Ó, que bacana, gente. Ó, então entra lá no @Vânia Mentora e se informe, veja lá que tem que estar tudo lá. Eu já andei olhando o Instagram teu. Ai, muito obrigada. Vi que está tudo lá. Tudo lá. Tudo que tem de informação sobre os cursos, né, sobre essas validações que você está falando aí dos mentorados, né, dos cursos que você fez, está tudo lá e está tudo lá. Muito positivo, tá? E Vânia, quais são os sinais que precisamos de um novo direcionamento para nossa vida? Olha, eu acho que o mais importante é quando você não se sente satisfeita consigo mesmo. Você olha para você e pergunta: o que eu estou fazendo comigo mesmo? Como eu cheguei aqui? Cadê aquela mulher que eu sonhei em ser? E eu não sou aquela mulher. Então, esse é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. E qual que é o poder real do autoconhecimento?
Nossa, o autoconhecimento, ele é transformador. Quando você se conhece, você se aceita. Quando você se aceita, você se entende. Quando você se entende, você se ama. Quando você se ama, os seus defeitos se tornam a sua melhor versão. Porque você pega os seus defeitos e transforma eles em qualidade, em diferencial, em posicionamento. E aí, ninguém segura mais você. Você voa. Poderoso, hein? Muito poderoso. E nas empresas, esse autoconhecimento, ele é importante? Claro, porque nas empresas, vamos lá, vamos imaginar que você é CLT, você trabalha com uma equipe. Você é mais um ali na equipe. Quando você se conhece, você vai conseguir lidar melhor com o seu colega. Porque você vai olhar para o teu colega e vai dizer, ele ainda não pratica o autoconhecimento. Ele não sabe que ele age dessa forma por algum motivo específico. Mas eu sei que ele age daquela forma por algum motivo específico, porque quando eu fui entender e procurar sobre autoconhecimento, eu tive que entender porque eu agia daquela forma. Então, você olha para o seu colega com empatia. Você passa a ter respeito por ele. De uma forma não obrigatória, mas de uma forma carinhosa. Quando você é líder, você pega o seu autoconhecimento e você se empodera dele. Você se posiciona de tal forma com teus subordinados que eles passam a admirar você como pessoa e como líder. Você se torna aquele líder em que eles querem seguir. Quando você gerencia a sua família, que o teu primeiro empreendimento é a sua família, pelo menos para a mulher tá ali, você se transforma, você transforma a sua família também. Porque a sua família começa a olhar para você e fala assim, nossa, ela está mudando. Eu vou mudar também. Poxa, se ela tá diferente, se ela tá evoluindo, eu também vou evoluir. Então, dentro de uma empresa com autoconhecimento, você sim se torna uma pessoa mais que se relaciona melhor com outras pessoas. Você tem menos estresse, justamente por isso. Porque muitas vezes as pessoas dizem, lidar com o ser humano é estressante. O ser humano, ele é cheio de problema. Mas você passa a olhar ele de uma forma diferente. Você entende que a macieira foi feita para dar maçã. E você não vai esperar que o seu coleguinha, que é uma macieira, dê limão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E tem aquela situação, veja como é importante, então, o autoconhecimento, ele é poderosíssimo, ele é transformador, como você falou, mesmo aí. Porque para um líder, né, liderar uma equipe, ele precisa, acho que a base é o autoconhecimento, Vânia. Claro. A base é o autoconhecimento, para ele poder estar gerenciando, liderando inúmeras pessoas ali, para poder lidar com pessoas tão diferentes. Claro, e o autoconhecimento, ele tem... tipo, você está liderando uma equipe. Como que você vai liderar a sua equipe se você não consegue controlar ou saber como você vai reagir com determinadas emoções, com suas emoções. Autoconhecimento é você saber gerir as suas emoções também. Poxa, o meu liderado, o meu subordinado, o meu colaborador não entregou o que eu precisava que ele entregasse. Eu vou lá e vou brigar com uma pessoa? É a primeira coisa. Não, eu vou chamar ele e falar assim, coleguinha, senta aqui. O que está acontecendo? Vamos olhar, vamos entender. Entende? Aí vem essa questão de inteligência emocional praticada por líderes que começam tudo no autoconhecimento. Tudo no autoconhecimento. Tudo no autoconhecimento. E eu digo que eu sempre comparo. Eu gosto muito de comparação, porque eu acho que fica muito fácil de entender. Eu digo que a mulher, ela é uma fruta num cestinho de fruta. Certo? As outras frutas são as outras pessoas. Se ela não tá bem, ela começa a adoecer, porque a mulher, ela adoece muito com a saúde mental. Então, se a mulher com a saúde mental debilitada começa a adoecer, a fruta que tá ali, ela começa a apodrecer. E o que acontece com as outras que estão em volta? Também vão adoecendo. Também vão apodrecendo. Então, quando você resolve aquela mulher que tá com a saúde emocional abalada, seja por que for,
você resolve tudo que está à volta dela. É a mesma coisa, Vânia, quando você chega num lugar, você chega com pessoas assim, você chega com a tua equipe mesmo, você chega com a cara feia, mal-humorada, todo mundo já murcha, se fecha, não é assim? Exatamente. Você já viu que muita gente reclama de caixa de supermercado? Sim, sim. Aí agora teve alguns supermercados em Cascavel que você começa a avaliar o atendimento do caixa e que dá um prêmio lá pro caixa, um benefício, alguma coisa, se ele é bem avaliado. Mudou o atendimento. Veja, né? O estímulo. Estimulou. Porque tipo, não é fácil também. Quando você trabalha num caixa, você olha para as pessoas chegam com problemas. Porque não existe uma pessoa que não tenha problema. Aí você vai no mercado, você tá com pressa, você tá com fome, você tá cansado. Também, não, porque sabe, criticar o outro também é fácil. Muito fácil. É fácil. Agora, como é que você chega ali naquele caixa? Exato. Também? Com que cara você cumprimenta? Você dá bom dia? Entendeu? E não é só dar... bom dia, bom dia. Não, né? Você tem noção de como é poderoso você olhar no olho da pessoa e dizer bom dia, como você está hoje? Exatamente. Entende? É poderoso. O que custa você dar um bom dia com um sorriso? Então, assim, é uma contrapartida ali também. Tem essa coisa ali, Tem, claro que tem. Só um lado não, né? Não, isso tudo você pratica no autoconhecimento também, sabia? Essa arrogância das pessoas também, né? Essa prepotência toda, né? Não é todos os dias que a gente consegue dar bom dia sorrindo, mas a gente... Mas pelo menos dá um bom dia. A gente se esforça, a gente se esforça. Eu digo que o cérebro, ele é um músculo a ser treinado. Entende? E é um dos primeiros livros que eu estudei, foi do Paulo Vieira. E ele diz que dos nossos pensamentos, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque dos nossos pensamentos, quando a gente pronuncia eles se tornam ações, e ações se tornam hábitos. Então, olha como isso é impactante. Você pensa, você fala, você realiza. Olha o poder também. Entendeu? Então, se você só tem pensamentos negativos, óbvio que a sua vida vai ser negativa. Porque você vai falar negativamente, você só vai agir de forma negativamente. Agora, quando você começa a trabalhar os seus pensamentos e pensar, não, eu quero entender, eu quero saber, eu quero buscar, né? E é natural do ser humano querer respostas, vamos lá. Você começa a pronunciar coisas diferentes e a viver coisas diferentes. Cuida com o que sai da tua boca também e com os teus pensamentos. Cuida com o que você pensa. Total. Porque a mente mente. E com o que fala, né? A mente mente. E nós, mulheres que somos emocionais, a gente se pega nesse pertencimento, nesse merecimento. Igual a primeira vez que falaram que eu fui mentora. Eu não acreditei. Eu me desmereci. Porque a minha mente não estava ainda preparada para aquilo. Ela não entendeu que podia ser realmente Você não se sentia mentora, né? Não me sentia. Achava que não estava ainda capacitada. Achava que, assim, quem sou eu na fila do pão? Sabe? Sempre a gente pensa assim. Quem sou eu na fila do pão? E hoje não. Hoje eu vejo que eu sou alguém. Sabe? Tanto que eu tô aqui. Olha que legal. Muito legal. Não, e olha... E parabéns, tá? Pelo seu trabalho todo aí. Mas tem mais aqui ainda, tá? Tem muita coisa. Vamos falar da consultoria Renco. Então, a Renco é um projeto que surgiu agora, né? Esse ano na minha vida. E a gente trabalha... A Renco, de uma forma, ela trabalha com consultoria empresarial e soluções empresariais. Então, nós somos uma equipe de colaboradores que trabalha bastante, cada um numa área diferente. Então, nós temos especialistas em finanças, nós temos especialistas em gestão ambiental, na área contábil, na área comercial, na área de advocacia. Então, nós temos todas esses especialistas que trabalham... É consultoria mesmo. É uma consultoria. Você precisa do quê? De uma consultoria no quê, por exemplo? Assim, qualquer área dessa empresa. Hoje, a nossa porta de entrada hoje é o BPO financeiro, que é a gestão e gerenciamento do processo financeiro da empresa. Então, a gente começa com gestão e gerenciamento, fluxo de caixa, contas a pagar, receber, que muitos empresários não conseguem dar conta do financeiro
e do processo de empreender. Certo. Porque empreender, a gente que é empreendedor, sabe que demanda muito tempo e energia. E muitas vezes os empresários, eles focam tanto no produto, no serviço, que eles não conseguem dar conta ou não conseguem lidar com o financeiro. E aí a gente entra com o BPO. Mas a gente tem vários serviços, né? Então, nossa primeira entrada ali. E a pessoa pode ir crescendo dentro da empresa. Então, por exemplo, eu comecei com BPO financeiro. Nós temos 3 níveis de BPO financeiro básico, intermediário, mais avançado. E nós temos o ESG, que é a nova certificação que o governo aí tá, com a reforma tributária, tá vendo algumas questões ali para praticar, que o ESG, ele trabalha a questão ambiental da empresa, a questão financeira e governança, né? E a questão social, que é a questão do funcionário, tudo que envolve o ser humano, que está por ali. Então, uma empresa completa. Então, uma empresa completa. Que tinha que sempre as empresas tinham o ISO 9001, o ISO não sei o quê. Agora vem para o ESG, que abrange toda essas diretrizes. E dentro do social, tem a parte do NR1, que é a nova normativa do governo, que é para regulamentar a saúde mental e emocional dos colaboradores. Por quê? Porque hoje nós temos alguns problemas com relação a colaboradores. Muitos. Né? Primeiro, você não acha colaborador. Você muitas vezes tem que treinar, capacitar e tal. E algumas empresas não têm tempo. Elas querem um profissional mais pronto. Então, elas não conseguem capacitar um colaborador. E elas não acham um profissional assim que já esteja dentro do que ela precisa. Preparado. Né? Não tem. Quando acha algum colaborador que aceita aprender e a ser treinado, acaba tendo muita rotatividade de funcionário. Péssimo para a empresa. Né? É péssimo para a empresa, porque a empresa perde tempo treinando. E o NR1 e o S do ESG, ele diminui essa questão da rotatividade. Porque ele envolve a cultura da empresa. Faz um trabalho em cima disso. Exato. Tem empresas que eu acho fantástico. Começaram a empregar o ESG e eles trabalham bastante com essa questão do social dentro da empresa. E eles pegam os filhos desses funcionários e promovem cursos e treinamentos para esses filhos. Aí você pergunta, mas eles vão trabalhar com você? Existem 2 situações, o que vai e o que não vai. O que não vai sair para o mercado de trabalho já mais qualificado. O que não vai trabalhar comigo. Beleza. Mas o pai vai estar vendo que eu estou investindo no filho dele e ele não vai querer sair da empresa. Vai diminuir a minha rotatividade, eu vou ter um funcionário, né? Tenho 50% de chance de ter mais um colaborador ali. Uma ideia boa, né? Muito boa. Exato. Né? E sabe, então assim, quando a gente começa a ver, é fantástico os resultados que a gente vê. Bacana, então a consultoria Renko, entrar lá também, tem um arroba lá também, Instagram para a própria, né? Tem, consultoria, como é que é? Renko Consultoria. Renko Consultoria. Então. Sim, nos meus Instagrams sempre tem os links de tudo. Eu gosto das coisas bem separadinhas. Então, eu tenho do podcast, eu tenho do workshop, eu tenho da mentoria, porque eu gosto das coisas bem separadinhas. Mas em todos eles tem acesso a tudo. Certo. Então, se você entrar no Vânia Mentora, vai ter o link da Renko. Vai ter. Se você entrar na Vânia do podcast Ela Tá On, vai ter o link da mentoria. Se você entrar no do Espaço, vai ter o link do Ela Tá On, sabe? Então, perfeito. Todos têm. Então, se entrar em qualquer um deles... Qualquer um você me acha. Tá bom, então. Vânia, então agora vamos lá pro Ela Está On? O Ela Tá On. O Ela Tá On, ele surgiu dessa necessidade minha de falar. Eu gosto muito de falar. E né, é uma coisa assim quase que ninguém percebe. Mas além de eu poder falar, eu dou voz a outras mulheres. E elas contam as suas histórias. E muitas vezes elas trazem conhecimento também. Então, a gente traz conhecimento na área financeira, na área espiritual. Traz muito conhecimento. Gente, se você for olhar, são quase 2 anos praticamente de Ela Tá On no YouTube. 2 anos.
E nós temos assuntos que vão desde a maternidade, gestão financeira, autodefesa, comunicação, espiritualidade, mentalidade empreendedora, mentalidade, sabe, histórias de superação. Tem histórias riquíssimas lá dentro. E sempre tem um corte subindo, alguma coisa subindo. E, nossa, é muito legal. E é uma coisa assim... Eu sempre digo que o Ela Tá On, ele sempre foi muito pessoal. Porque durante muito tempo da minha vida, eu tive que me calar. E agora eu poder falar e poder dar oportunidade para uma outra mulher falar também... Essa troca, né? Que é bacana, enriquecedora, Nossa! Né? Isso que nós estamos fazendo hoje aqui. E o empoderamento que isso nos traz. Meu Deus, gente. Para cada entrevistada que vem aqui e senta onde eu tô hoje, ela não sai a mesma que entrou. Jamais. Eu não serei a mesma. Nunca. Então eu acho isso assim riquíssimo. E surgiu também com um desafio, sabe? Uma pessoa estava montando um estúdio e aí ele falou assim: monta um podcast. Eu falei assim: como? Eu montar um podcast? Né? Aí me ensinou de novo: eu montar um podcast? Sim, mas eu vou falar sobre o quê? Assim, Vânia, você tá sempre no meio de um monte de mulher. Você tá sempre participando de network. Você tá sempre fazendo curso de atualização. Você tá sempre estudando. Fala sobre desenvolvimento feminino, fala sobre universo feminino. Né? Aí a pessoa pergunta: mas o universo feminino é fazer unha, cabelo... Não, gente. Olha como rica é uma mulher de conteúdo. É gestão, é empresa, Deus, é marketing, é tudo. Que não acaba nunca. Não acaba. Não acaba. É maravilhoso. E cada dia é um aprendizado novo, cada dia é uma coisa diferente. E, tipo, é uma paixão pra mim, o Ela Tá On. Maravilha. E tá de parabéns porque tá bacana. Sou sua seguidora lá. Ai, obrigada. Quer passar para os nossos seguidores aqui o canal lá? Sim, tá no YouTube. Ela Tá On, tudo junto. Se inscreva no canal, maratone. Tem muita história bacana. Ou se você tem uma história também que queira contar de superação, uma história de empreendedorismo, sabe? Me chama, né? Nas minhas redes sociais, que a gente traz pro canal também. A gente tá com as portas sempre abertas para quem quer participar. Bacana. Ou, se você tem algum conhecimento e quer compartilhar o seu conhecimento, porque é aquilo, o conhecimento ele só se transforma em conhecimento se ele for compartilhado. Né? Senão ele continua ali na gaveta, um livro que não vai ter serventia nenhuma. Então, quer compartilhar o teu conhecimento? Me chama. Né? É legal. E você sabe uma coisa que eu gosto bastante do canal? Ele é voltado para o universo feminino. Mas tem muitos homens que assistem. Tem homens que participam também, né? Participam. Eu tenho homens que vão falar no canal. Mas eu tenho um público masculino. É lógico que um pouco, não é tão quanto o público feminino. Mas que eles assistem. E isso me mostra o quê? Parabéns, homens. Claro. Vocês estão se importando com o autoconhecimento. Vocês querem saber quem é essa mulher nova que está aí no mercado, que está em 2025, empoderada. Vocês querem saber o que está acontecendo. Vocês querem saber sobre o que elas falam, o que elas pensam. O que elas fazem. É uma evolução masculina. Maravilha. Então, é isso que é o objetivo mesmo do meu canal aqui, o Notas e Novidades também, o Ela Tá On, né? O objetivo é trazer essas histórias, né? Sim. E história, gente, eu digo assim, a história, ela é... Primeiro, a sua escolha, né? Se eu tropecei naquela pedra, por que você tem que tropeçar também? Exatamente. Né? Você já vem ali, traz tua experiência ali, né? Sabe? Às vezes conta para outra ali, olha, eu passei por isso. Nossa, claro. Isso aí vai ser realmente para quem está vendo ali, para as mulheres que estão empreendendo, para as mulheres que querem buscar esse autoconhecimento e querem fazer novas escolhas, né, Vânia? Sim, a gente só pode fazer escolhas, entenda o seguinte, dentro do autoconhecimento a gente também pratica a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você assumir os seus erros. E você dizer, eu escolhi, lá atrás eu plantei, e agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei.
A semeadura é opcional, a colheita não, é obrigatória. Então, se eu quero colher algo diferente na minha vida, eu tenho que plantar algo diferente na minha vida. Como eu vou plantar algo diferente? Eu vou fazer escolhas melhores. De que forma eu vou fazer essa escolha? Uma delas é praticando autoconhecimento. Daí você tem menos chance de erro, né? Também, né? Claro, quer dizer, você vai errar. Claro, mas menos, né? Menos, talvez. E você já parou para analisar que o erro também é uma oportunidade? Claro. Sempre é um aprendizado imenso. Porque quando você erra, você aprende que aquele caminho não te serviu. Claro. Tudo é aprendizado, Vânia. Tudo é aprendizado. Tudo. O erro, ele é um sapato que não te serve. Sim, e é aprendizado. Exato. Então é isso, né, Vânia? Não tem o que discutir, né, Vânia? Tudo é aprendizado, tudo que é teu caminho, as tuas escolhas todas vão levar por esse caminho, né? Pro aprendizado mesmo aí. E sem medo de ser feliz, eu acho que não tem que ter medo. Errou aqui, passou por aqui, errou, segue para cá, entendeu? É isso. Vai buscando. Claro. Até você se encontrar. E não tem idade. Eu tenho uma entrevistada no Ela Tá On, ela tem mais de 60. E ela tá sempre em busca de algo novo, sempre em busca de aprender. É viva. Gente, isso é vida. Maravilha, tá de parabéns. Né? Isso é vida. Muito parabéns. E Vânia, e a Vânia em casa, como mãe? A Vânia cozinha, a Vânia limpa a casa. O que a Vânia faz? A Vânia é do lar também, gente. A Vânia é do lar. Do lar também, como todas. A Vânia, agora, eu tive que aprender a ser mãe de adolescente. E ser mãe de criança, eu digo que é muito fácil. Porque você brinca, você usa como eu tenho muito essa parte lúdica e criativa, você brinca, você ilustra. É divertido. Agora, você ser mãe de adolescente e você perceber que o adolescente, ele é uma versão sua, é difícil. Mas é desafiador, mas é muito legal. É muito gratificante quando você percebe que o seu filho, ele está se tornando uma pessoa melhor do que você. Eu crio os meus filhos para serem melhores, uma versão melhor que eu. Eu também. Sempre. E eu tenho muito orgulho da mulher que a minha filha está se tornando. Porque ela tem 17 anos, né? Super jovem. Mas ela estuda no IFPR, passou lá na prova. Ela é bolsista de um projeto de pesquisa da Itaipu. Ela dá palestras nas escolas pelo projeto. Ela lê, sabe? Eu digo que ela é uma nerd porque ela lê. E eu acho lindo isso. Então, assim, pra mim é o meu orgulho, sabe? E eu adoro cozinhar. Adoro. Então, vira e mexe, tem alguém lá em casa e eu tô cozinhando pra pessoa. Porque eu acho que cozinhar... não tem nada mais sagrado do que você servir uma refeição na mesa para as pessoas que você gosta. Porque quando você está preparando um alimento que vai alimentar e nutrir o corpo da pessoa que você ama. Sabe? Isso é muito profundo. Então, nada mais gratificante que demonstra serviço e amor do que você cozinhar para as pessoas que você gosta. Além de ser um momento, né, maravilhoso de interação. É muito bom. É muito bom. Gostoso. E o que você gosta de cozinhar? Qual que é a tua comida preferida? Olha, lá em casa é a lasanha, né? A minha filha adora minha lasanha. Mas o meu prato que eu gosto mais de cozinhar é um risoto no disco que eu faço. Risoto no disco. Risoto no disco. O que vai nesse risoto, Vânia? Vai. Eu tô com fome. Eu também é fome. Vai o frango, vai o arroz, vai os temperos, legumes, vai uma linguicinha, sabe? E é feito no disco. E agora eu tenho fogão a lenha. Eu tenho o meu espaço. Eu tenho um espaço gourmet externo que tem churrasqueira, fogão a lenha, pia, geladeira. E eu faço o meu risotinho no disco ali no fogão a lenha, sabe? E é muito gratificante. E nesses workshops rola alguma comidinha assim? Às vezes, sempre. Sempre? Sempre. A gente tem que nutrir o corpo, senão ele não aguenta.
Mas rola, sempre rola. Mas nesse inverno, que você um fogãozinho então, a lenha. Esse que a gente fez junino, nós fizemos quentão no fogão a lenha. Nós acendemos o fogão a lenha, fizemos quentão e fizemos canjica. Meu Deus, sabe? Então foi uma festa. Foi uma festa. Foi uma festa. É muito legal, muito legal. Que delícia. E música? O que você gosta de música? Curte alguma coisa? Sim, eu sou do rock. Do rock? Do rock, eu adoro rock. Então, eu cito... a minha banda preferida é a Legião Urbana. Eu acho que a música, ela consegue atingir partes do nosso cérebro que são muito difíceis de outras coisas atingir. E o poeta que escreve a música, tipo o Renato Russo, o Cazuza, né, até o Raul Seixas, né, eles conseguem traduzir em palavras sentimentos que para nós é muito difícil. Realmente. Entende? Então, sabe? Então, eu gosto muito do rock, porque ele traz muito disso. Por exemplo, tem uma música da Legião que há tempos que diz assim: parece cocaína, mas é só tristeza. E há tempos os jovens adoecem. Tá falando, tipo, foi escrita lá atrás, mas olha como ela é real e como ela é atual. Porque parece que o jovem tá drogado, mas ele não tá. Ele tá doente, ele tá depressivo, ele tá ansioso. Olha os nossos novos tempos aí, né? Exato. Então, assim, é através de uma letra, de uma música, muitas vezes, que você consegue dar o start. A Pink também, ela tem umas músicas, ela tem a Try, que ela fala, eu tentei, eu errei, mas eu não desisti. Isso aí. Sabe? Inspiração. São inspirações para nossa vida. A música certa, né? Gente, Vânia, adorei, tá, te conhecer, parabenizo pelos teus projetos, tá? Essa tua busca pelo autoconhecimento que te melhorou como pessoa, como mulher e te fez buscar novos caminhos para você, aquilo que realmente te faz feliz, né? Exato, muito obrigada. E além do que ajudar outras pessoas também com esse projeto, né? Com essa mentoria Florescer, né? Que leva, né, o empoderamento, né? Você traz isso, né, muito forte, né, de você ressaltar isso nas mulheres, né, o empoderamento feminino e fazer com que as mulheres se valorizem mesmo, né? Sim. Isso é muito importante, né, porque a gente não acredita nem na gente mesmo, né? Então, assim, as pessoas têm que acreditar e que tem potencial. Todas nós temos potencial, não é? Sim, todas nós temos. E é aquilo que eu sempre digo, sabe? Não é competição. Sim. É você saber quem você é e o que você tem que fazer. E ressaltar aquilo que você tem de melhor também. Claro, né? Sabe? Acho que é isso. Acho que é isso. Dar visibilidade para esse lado. Saber se posicionar. É isso aí. Saber se posicionar. Bom. Mas brigadão, tá? Eu que Muito agradeço. Obrigada mesmo por estar aqui conosco, por disponibilizar esse tempo seu aqui. Para os nossos seguidores aqui que vão ser muito enriquecidos com esse nosso bate-papo aqui. Eu agradeço a vocês, seguidores aqui do nosso canal Notas e Novidades. Compartilhem lá com outros familiares. Esse bate-papo foi incrível, foi maravilhoso, muito inspirador, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.